A primeira delas, inclusive, é a composição de um membro da nossa igreja, né? O Lucas Ribeiro, cunhado do Basílio, né? O esposo da Laís. E foi ele que compôs essa música lá na década de 70, né? Uma música bem antiga, né? Não E fala, como hoje... não fala Oi? tão antiga, pastor. Eu canto na minha... Não fala assim, eu cantei tanto lá em São Paulo essa música na minha mocidade, na adolescência. É que vocês não lembram, vocês são adolescentes ainda. Não é da época de vocês. Vou pôr aqui a outra tela, então, agora. Agora é uma tela inteira. Muito bem. Hoje nós escolhemos esse tema. Ele está aí nas devocionais entre 1º e 5 de agosto do livro devocional. E no livro, propriamente, né, sobre o significado do casamento, ele vai tratar um pouquinho disso na página 192. Deixa eu ver qual que é o capítulo, né, para quem tem o livro depois dá uma olhada, que é muito interessante o que ele levanta aí. É no capítulo 5, Amar o Desconhecido. E aí, quando ele fala do grande problema do casamento e o poder da graça, que é a reconciliação. Então, ele vai tratar desse problema do mal, né? Mas as devocionais do dia 3, 4 e 5, ele aprofunda mais no livro dele, Romanos para Todos, que são 2 volumes. No segundo volume, ele trata, então, do capítulo 12, os versículos 17 a 21. Então, ele trata disso. Mas, aqui no grande problema do casamento, ele levanta uma questão muito interessante. Ele diz assim, que o grande problema do casamento é que a única pessoa que tem seu coração na palma da mão, aquela pela qual você mais anseia e de cuja aprovação e apoio mais necessita, é a pessoa que é ferida mais profundamente por seus pecados. Então, ele está falando aqui do nosso cônjuge, né? Que o grande problema do casamento é justamente esse, né? Que a pessoa que tem seu coração na palma da mão, aquela pela qual você mais anseia e de cuja aprovação e apoio mais necessita, é a pessoa também que nós mais ferimos, e ferimos às vezes profundamente, por nossos pecados, com os nossos pecados, com aquilo que nós cometemos contra ela. Então, ao analisar, ao escolher esses versículos para a devocional, é claro que Romanos 12, eu escolhi o versículo 14 também, porque ele tem a ver, né, com o que ele fala de 17 a 21. É claro que esse capítulo 12 ele é mais abrangente, né? Ele fala das relações geralmente interpessoais. E os versículos 17 a 21, como nós vamos ver daqui a pouco, ele fala justamente do relacionamento interpessoal com o inimigo, com a pessoa que é nosso inimigo. E um argumento que o Tim Keller vai usar é o seguinte: se com o nosso inimigo, né, uma pessoa que nos persegue, que nos maltrata, nós devemos tratar dessa maneira, como a palavra de Deus vai nos orientar, e que é a maneira como Cristo nos instrui, como ele fez, né? Muito mais nas nossas relações familiares, né? Esse amor, essa maneira de vencer o mal, deve ser muito mais observada por nós nas nossas relações, tá? Mas vamos, então, primeiramente, ao texto. Deixa eu apagar aqui. Isso. E eu gostaria que alguém lesse o texto aí para a gente. Ricardo, você pode começar? Leia todo o texto. O primeiro verso vai ser o verso 14, e depois
o 17 a 21, mas ele está aí na tela, você pode ler para a gente. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Uhum. Esse texto é muito atual mesmo. Era também aquela época, né, em que Paulo vivia, e especialmente para ele, esse texto deve lhe trazer um grande peso, né, porque ele viveu boa parte da vida dele perseguindo, né, principalmente os cristãos naquela época. E Paulo era uma pessoa muito truculenta. Basta a gente observar quando Estevão morreu, né, foi apedrejado, Paulo estava ali, consentindo, e as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo, né? E dali ele pediu cartas para perseguir os cristãos espalhados, porque eles tiveram que sair de Jerusalém por causa da truculência, né, com que Paulo estava perseguindo os cristãos. Então, Paulo, eu imagino que ele fala isso, e uma das possibilidades do espinho na carne, alguns tradutores, né, alguns comentaristas falam que uma das possibilidades do espinho da carne que Paulo carregava eram essas lembranças da vida passada dele, né, tão truculenta, perseguição, né, mandar matar. E é interessante que naquele filme que foi lançado não tem muito tempo, Paulo, não sei quem assistiu, vale a pena ler, tá? Assistir esse filme. Ele tem no Netflix. E é interessante que Paulo ele está ali na prisão, na segunda vez em que ele é aprisionado, ele está na masmorra, né? E há muitas cenas em que Paulo está lá dormindo e ele está sonhando com as pessoas que possivelmente ele perseguiu, foram mortas, né? Estavam no céu. E é interessante como o filme termina. Termina com a execução de Paulo, né? E ele, depois da execução dele, né, simbolizando o céu, e aquelas pessoas vindo correndo para abraçar Paulo, né? É interessante o filme, e ali parece que o autor coloca que uma das possibilidades desse espinho na carne fosse aquele sofrimento que Paulo tinha por causa da perseguição que ele imprimiu aos cristãos, né? Então, esse texto, para Paulo, acho que ele fala assim com o coração, porque foi um coração transformado realmente por Jesus Cristo. Ao ler esse texto, ao ouvir, né, o Ricardo lendo, a gente se lembra de Jesus Cristo também, das palavras de Jesus Cristo. É um texto, então, muito atual, nesses dias que estamos vivendo aí de tanta violência, de tanto ódio, né? Alguns países, né, enfrentando um ódio racial, como a trégua que foi dada agora na Palestina, né, onde mais de 240 pessoas mortas, mais de 60 crianças, dias, né, de bombardeio ali mútuo, né? Então nós vemos que o mundo está marcado por ódio, né, por pessoas odiando umas outras. E a única maneira de vencermos o mal é através do bem. A forma de experimentarmos o bem é por meio da graça, do perdão que Jesus Cristo nos traz. Então é nesse contexto, né, que Tim Keller escreve então o seu devocional aplicando esse texto às famílias. Mas antes da gente chegar lá, ver esse texto de Romanos 12 no contexto maior do capítulo 12 de Romanos, tá? Então eu gostaria que vocês acompanhassem aí a partir do versículo 1 para vocês entenderem
o contexto deste capítulo 12 em relação ao que veio antes e ao que vai se seguir. Então, no versículo 1 de Romanos, que é um texto bastante conhecido, capítulo 12, versículo 1, rogo, pois, né, pelas misericórdias de Deus. Né? Então, quando o que nos motiva são as misericórdias de Deus, o que vai acontecer? E as nossas mentes, né, elas foram renovadas a fim de compreendermos a sua vontade, porque o texto de Romanos, né, 12 fala justamente isso. Esse portanto aí que inicia o versículo 1 de Romanos 12, significa que uma nova seção está sendo aberta, uma nova divisão. Os 11 primeiros capítulos foram capítulos mais doutrinários, onde Paulo expôs a doutrina da salvação, do pecado, da lei, né, da graça em Deus. E agora, a partir do capítulo 12, é a parte prática, né, de Romanos, onde ele vai aplicar essa doutrina na nossa vida. E começa justamente assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando ele coloca aqui as misericórdias de Deus, ele está lembrando de tudo aquilo que ele falou sobre as misericórdias de Deus nos 11 primeiros capítulos. E aí, no versículo 2, aquele que é motivado por esta misericórdia, ele tem a sua mente renovada a fim de compreender qual é a vontade de Deus. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, quando isso acontece, todos os nossos relacionamentos são transformados. E o que Paulo vai começar a apresentar a partir agora do versículo 3 são os relacionamentos transformados. E o primeiro deles, né, é quando nós apresentamos os nossos próprios corpos a Deus, né, como sacrifício vivo de um culto agradável a Deus. A gente começa a mudar a nossa relação com Deus, somos transformados, né? E aí começamos a desenvolver uma autoimagem equilibrada. Veja aí a partir do versículo 3, graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmos além do que convém. Então a gente começa a desenvolver uma autoimagem mais equilibrada. Não pensamos além nem a quem, mas compreendemos a realidade por causa da misericórdia de Deus, da nossa mente transformada, por conhecer a vontade de Deus e por entrar num novo relacionamento com Ele. Os 9 a 16, ele vai falar do amor uns aos outros na comunidade cristã. Aqui ele fala sobre o amor entre os cristãos, numa mesma comunidade. A única exceção aí é o versículo 14, que nós colocamos aí na leitura. Por quê? Porque essa leitura, né, do versículo 14 aponta para esse mesmo quadro, né, que ele vai falar nos versículos 17 a 21, que quando nós temos a nossa mente transformada por Deus e a nossa autoimagem passa a ser equilibrada, e nós, na nova comunidade que Deus formou, que é a igreja, nós começamos a nos amar uns aos outros, nós também passamos a amar e a servir os nossos inimigos. Tá? E é nesse contexto, os versículos 17 a 21 foram escolhidos, então, pelo Tim Keller para a gente meditar sobre esse tema, né, de vencer o mal com o bem. Isso.
Versículo 14, o que é o negativo lá? Olha, não amaldiçoe, mas o que é positivo? Abençoe. Vocês estão entendendo? Paulo não diz o que nós não devemos fazer em relação, no versículo 14, é o que nos persegue. Olha, não amaldiçoem eles. Mas ele não fica só nesse mandamento negativo. Ele vai dizer algo positivo. Olha, abençoem essas pessoas. Então não adianta você ser indiferente apenas àqueles que te perseguem, àqueles que te maltratam. Você tem que ter uma ação positiva em relação a eles, porque foi isso que Jesus demonstrou e nos deu como mandamento. O amor é uma ação prática, né, em relação ao outro, e principalmente em relação ao inimigo. Então ele fala, não amaldiçoem os que vos perseguem, mas os abençoe. Aí depois, no versículo 17, né, ele vai falar, não paguem a ninguém mal por mal. Mas há um aspecto positivo no versículo 17. Veja o que ele vai dizer. Não pague a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. E no versículo 18, há um contraponto positivo aqui. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, não paguem a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem a elas e a viver em paz com elas. É claro que aqui há um aspecto, né, no que depender de vós, porque nem sempre, né, nem sempre vai depender de nós em relação àqueles que nos perseguem e que nos maltratam. Mas a nossa ação sempre deve ser positiva em buscarmos, em sermos pacificadores. Nós não podemos colocar mais lenha na fogueira. Nós precisamos, além de fazer o bem, né, às pessoas que nos maltratam, e fazer isso diante de todas as pessoas, né, mas nós também devemos, no que depender de nós, buscar a paz com eles. Vir uma outra relação, que é a seguinte: não façam justiça com as próprias mãos. Vocês não vão retaliar, mas deem lugar à ira. Né? Às vezes param aí, né? Mas deem lugar à ira e depois vai dizer, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A Nova Almeida e atualizada já colocou Deus ali logo depois da ira, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. E aí, quando Paulo se refere à ira, quando ele coloca o artigo, ele já está pensando sempre na ira de Deus, na justiça de Deus. Mas depois ele cita aqui um versículo, né, de Deuteronômio. Ele diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então nós não devemos retaliar. Nós devemos ficar, sim, indignados com o mal que há no mundo, né? Mas não nos vingarmos, mas deixar isso com o Senhor, deixar entregar nas mãos do Senhor. Tá? Mas só que há um aspecto positivo aqui, né? Façam, entretanto, o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, vejam que além de darmos lugar à ira, mas a ira que pertence a Deus, nós devemos servir o nosso inimigo, aquele que nos maltrata, aquele que nos persegue, com ações sempre bondosas. Agora, nós devemos fazer isso não como uma revanche, né? Porque às vezes a gente faz o bem a quem nos maltrata só para dizer assim, ó, tá vendo como é que eu sou bom, né? Eu vou te maltratar fazendo bem. A nossa ideia, né, com o fazer o bem, às vezes está em retaliar também. Ou então nós simplesmente ignoramos a pessoa, viramos as costas e deixamos. Nenhuma dessas ações
é o mandamento aqui de Paulo. Ele diz: façam o bem mesmo, como desejando, tendo prazer em abençoar. Eu sempre achei, né, particularmente, que amontoar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos maltratam seria dizer assim: tá vendo? Deus vai te... Essas brasas aí vão te queimar, né? Deus vai te condenar. Essas brasas aí, muitas vezes, nós entendemos como um castigo de Deus. Mas o contexto aqui não aponta para isso. O contexto não aponta para isso aqui. Porque o versículo seguinte diz que nós devemos vencer o bem, vencer o mal com o bem. Então, esse amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele não pode significar um desejo de vingança também. A John Stott, no comentário que ele faz desse versículo, ele dá 3 opções lá. E 2 delas são positivas, no sentido dessas brasas significarem o quê? Essa pessoa vai ficar constrangida. E essa pessoa vai ser movida ao arrependimento. Ou seja, amontoar brasas vivas sobre a cabeça de quem te persegue, te maltrata, te quer o mal, né? Significa que a sua ação positiva, desejosa mesmo do bem para ela, pode trazer para ela constrangimento a ponto dela se arrepender e se voltar do mal e passar a praticar o bem. Eu concordo mesmo com o John Stott. Quem sou eu para discordar dele? Mas ele me faz entender, né? E o Tim Keller também vai dizer isso, daqui a pouco nós vamos ver, né? Que esse é realmente o aspecto positivo, né, que está por trás dessa expressão amontoar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos perseguem quando nós praticamos o bem para com eles. Isso faz sentido, né? Porque não podemos assim não conhecer muitos casos de transformação de pessoas por esse motivo. Mas há um ditado popular que diz que quando um não quer, 2 não brigam, né? Sinal. Mas há muitas pessoas que se transformam. Por exemplo, eu já ouvi testemunhos de vizinhos que não se davam bem, né? Ou pelo menos um perseguia o outro, e aquele era cristão, e ele procurava sempre fazer um bem. E aqui há aquele outro ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até que a pessoa se rendeu. Eu falei assim, eu não posso, isso está me constrangendo, por que você é assim? Aí há oportunidade da pessoa testemunhar da graça de Deus, do amor de Deus, e muitas transformações acontecem, né? Nesse sentido. Então, faz sentido isso, né? E, por fim, não se deixe vencer pelo mal, mas o contraponto positivo, mas vença o mal com o bem. Então, aqui é a maneira lógica, né, e clara de nós analisarmos esse texto e notarmos aqui quais devem ser as nossas atitudes diante do mal que desejam ou praticam contra nós, ou nos perseguindo, ou mentindo contra nós, ou querendo o mal contra nós. Essa deve ser a nossa reação. Em termos gerais, Paulo está apresentando aqui. Agora, no casamento, isso ainda se torna muito mais sério, né? Porque nosso cônjuge não é o nosso inimigo. E às vezes nós estamos encarando o nosso cônjuge como o nosso inimigo. Então, nós precisamos, pelo texto em si, avaliarmos a nossa vida, como temos vivido os nossos dias diante da palavra de Deus. Eu acho que nós temos esquecido um pouco, né, nesse momento tão conturbado que estamos vivendo no mundo, no nosso país, né, nós estamos nos esquecendo do que a palavra de Deus nos diz sobre a forma de vencermos o mal, praticando o bem.
e não retaliando, não desejando mal, não colocando mais fogo, lenha na fogueira, né? Não desejando que o inimigo morra, né? Que a guerra seja instaurada mesmo. Então, nós precisamos dar muita atenção a esse texto da palavra de Deus, porque ele reflete o sentimento de Cristo, a vida de Cristo, os mandamentos de Cristo, e nós precisamos transportar isso, em primeiro lugar, para a nossa casa, para o nosso lar, na nossa convivência, na nossa relação com o nosso cônjuge. Tá? Então, eu queria que nessa primeira parte nós avaliássemos isso antes de entrarmos nas 3 principais devocionais que eu vou citar aqui e a gente vai ler do Tim Keller. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de colocar alguma coisa aqui nessa primeira parte? Fique à vontade. É interessante que ele não só fala o que a gente não deve fazer, mas o que fazer, né? Deus conhece tanta gente que fala assim, não vou amaldiçoar, mas não vou ajudar também não. Não vou ficar quieto aqui, né? Ele vai tropeçar sozinho, né? Deus conhece tanta gente que fala, não vai amaldiçoar, mas pelo contrário, vai lá e faça o bem, né? Deus é tão assim que, olha, a chamada é dupla, né, pra gente. E é interessante, Dani, o que você está falando, porque na vida do lar, no nosso relacionamento do lar, às vezes a gente age assim também, né? A gente recebe aí do nosso cônjuge alguma coisa que a gente não gosta, né? E a gente não vai retaliar, a gente não vai bater boca, né? Mas a gente fica quieto também e fica ressentido daquilo, né? Fica guardando aquilo até que um momento surge e a gente não aguenta mais, né? A Raíssa escreveu aqui, nossa natureza humana logo quer fazer justiça com as próprias mãos, né? É isso mesmo. Geralmente essa é a nossa reação principal, né? Muito bem, a primeira devocional que eu quero parar para meditar com vocês aqui, eu vou pedir a ajuda de vocês aí para a leitura de alguns textos que o Tim Keller escreve. Vencendo o mal, aí ele apresenta nessa devocional um princípio. Ele diz que a palavra vencer significa dominar ou derrotar. Tá? Então, vencer é dominar ou derrotar. Mas nós queremos vencer o mal e não o malfeitor. Tá? Veja o que ele vai dizer aqui. Rafael, você pode ler para a gente essa... Posso sim. Quando identificamos o mal bem de perto com o malfeitor, pensando que para destruir o mal devemos destruir quem o praticou, inconscientemente nos tornamos um peão nas mãos da força do mal, que está por trás do malfeitor. Se em vez disso mostrarmos amor ao transgressor, alcançaremos 2 resultados. Natália, é o primeiro resultado. Primeiro, a propagação do mal para em nós. O ódio e o orgulho não nos contaminam. Interessante, né? Então veja aí o argumento dele. A gente quer vencer o mal, a gente quer dominar e derrotar o mal. Mas quando nós conhecemos o mal bem de perto, né? E encaramos o nosso malfeitor, aí é o que a Raíssa acabou de falar, que a gente quer logo fazer justiça com as próprias mãos e levar o mal e o malfeitor juntos. Jesus Cristo deixou bem claro isso para a gente, né? Que nós não devemos nos vingar, não devemos retaliar, né? Porque se esse sentimento faz com que a gente acabe unindo forças ainda para que o mal nos derrote, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mostrar este amor ao transgressor, porque nós vamos primeiramente alcançar esse primeiro resultado, a propagação do mal para em nós. Né? O ódio e o orgulho dominam. Porque se nos contaminar, o que nós vamos querer é nos vingar.
Nós vamos querer pagar com a mesma moeda, né? Natália, o segundo. A propagação do mal no transgressor também pode vir a ser detida. Ele ou ela pode acordar para o que fez de errado, daí a metáfora das brasas sobre a cabeça. A pessoa hostil pode ficar cheia de remorso ao experimentar a bondade. Aquilo que eu comentei agora há pouco, né? E que o Tim Keller também concorda com John Stott, né? No sentido de interpretar ali as brasas vivas sobre a cabeça como algo que provoca, né, constrangimento, né, na pessoa hostil, que faz com que ela pense no que ela está fazendo, e você pode estancar o mal não só em você, mas na pessoa também. Isso faz sentido? Isso faz sentido? Agora, a gente age assim todas as vezes? Isso aqui me faz lembrar, né, a palestra do pastor Cláudio, né, sobre resolução de conflitos, né? A forma de resolvermos muitos conflitos, né, na nossa vida, nas nossas relações, né? Então, precisamos parar e pensar, né, sobre essa forma que o Tim Keller está nos apresentando aqui, vencermos o mal dessa forma. Ele continua dizendo: assim Jesus venceu nosso mal, com a bondade de sua vida e sacrifício na cruz em nosso lugar. Foi assim que Jesus deu o exemplo de vencer o mal que nós estávamos praticando contra ele. A reflexão que isso deve nos levar é a seguinte: vencer o mal com o bem. Você já viu isso acontecer? Já passou por uma experiência assim? Aí falem sobre como aplicar esse princípio ao seu casamento, né? Como aplicar esse princípio ao seu casamento. Alguém tem algum testemunho, alguma ideia ou alguma forma, né, de como nós podemos aplicar isso de forma prática no nosso casamento? Acho que quando a gente briga, em vez da gente continuar brigando, a gente mostrar amor e fazer coisas boas para cortar a briga. Sim. Não deixar o arroz queimar, né? O feijão queimar. Não fazer um boicote, né? De alguma coisa que o outro ou a outra gosta, né? É uma forma, né? E não virar as costas também e não dar importância à coisa, né? A gente precisa tratar, né, disso, né? E o Tim Keller faz uma coisa interessante, que quando nós começamos a agir assim, cria-se no casal vamos dizer assim, um sentimento de que quando você erra, quando você peca, e a outra pessoa vai te contar com o seu erro, com o seu pecado, ela vai entender que o que você deseja não é a destruição dela, não é vencer sobre ela, mas é aperfeiçoar a relação de vocês. Porque ela já tem dado demonstração, ou ele já tem dado demonstração, né, de que não quer vingança, não quer retaliar, né, não quer continuar a briga. Mas a confrontação com o erro, porque ele existe e ele deve ser confrontado, né, ele é entendido como um benefício para a relação e para o crescimento do casal. Mas o que a gente costuma ver em muitos casais é o silêncio, né? A pessoa não quer brigar, mas ela silencia, ela não trata o assunto, mas remói aquilo, né? E em alguma ocasião aquilo pode
evoluir, né? E ela pode jogar isso na cara do outro porque não resolveu no momento que deveria resolver também, né? Não deixar pôr o sol sobre a ira, né? A gente pode irar e não pecar, quando a gente não deixa a coisa se avolumar, crescer e se tornar uma raiz de amargura no coração. E quando isso acontece, como a Adriana mencionou aqui, num clima de amor e não de retaliação, começa a haver confiança, né? Fica até esperando, né? O que ele vai dizer, o que ela vai dizer. Às vezes até há uma iniciativa de quem errou, de quem pecou, né? Em dizer assim, olha, me perdoa. Você não acha que o que eu fiz está errado, né? Eu estou vendo que você ficou triste. E há até essa abertura, né? Para que a pessoa ouça e possa haver, então, um crescimento, né? Quando essa verdade é falada também em amor. Pastor, estava lembrando também do filme, né, que a gente começou essa série de reflexões, né? O seu microfone está bem baixo. Para não dar aquele chiado, eu vou mudar aqui. Ah, tá. Melhora um pouco assim, né? Opa, melhorou. Do Quarto de Guerra, né? Aquela ilustração do casal é bem um exemplo desse processo. É verdade, verdade. Aquele filme ilustra bem isso aí. O Tim Keller termina sempre com umas orações, né, que são aplicações, né, para a vida da gente. Adriana, dá para você ler para a gente aí essa oração final do Tim Keller? Senhor, eu costumava pensar que se eu perdoasse, se simplesmente me abstivesse de dar o troco, quando alguém me fizesse algum mal, isso era tudo o que precisava fazer. Agora vejo que devo buscar ativamente ser bom para com quem me fez algum mal. E isso parece estar além... Ixi, agora está aqui, coisa em cima. Das minhas... Das minhas forças. Ajuda-me, Senhor. Amém. Uhum. Interessante, né? Ele coloca algo realmente verdadeiro, mas que nos confronta, né? E que certamente confrontou ele também. E nessa oração, ele sabe que isso não é fácil, né? Quantas vezes nós tropeçamos quando tentamos agir assim e não conseguimos chegar naquilo que nós entendemos que é o certo a fazer, mas nós não conseguimos. Então, nos ajuda a dependência de Deus. Ele coloca duas coisas nessa oração, né? Eu achava que era simplesmente perdoar, não dar o troco, mas tem algo que eu preciso fazer positivo, né? De ação, preciso fazer o bem. Mas eu vejo que nem sempre eu consigo isso. Me ajuda, Senhor, eu preciso muito da tua ajuda. Então, esse é a primeira realidade que ele mostra aqui para vencer o mal. O princípio que nos é apresentado aqui. Vencer esse mal, não deixando que ele se propague, parando em nós, né? Não nos contaminando com o ódio que ele gera, mas também, né? Nós precisamos fazer o bem, praticar o bem, para que esse bem seja o amor em ação, a demonstração de que nós não queremos o mal daquela pessoa como ela nos quis, mas não simplesmente para constrangê-la, mas para desejar realmente acertar, caminhar juntos, corrigir juntos e em amor, tá? Vamos ver, depois desse princípio, aquilo que ele chama de prática também. Vimos o princípio que trata de vencer o mal, mas como fica a prática disso? Quem pode ler para a gente aí? Carlos, Ângela Azevedo, você pode ler para a gente? Pastor, minha internet está caindo, eu acabei de entrar de novo. Ah, tá bom. Qual parte você quer que eu leia? É esse que está aí na tela, você consegue ver? Vou tentar. Esse em primeiro lugar? Isso. Em primeiro lugar, não evite a pessoa. No casamento, você não pode
evitar seu cônjuge fisicamente, mas pode se desligar dele emocionalmente. Não pense, tudo bem, não vou retalhar, mas não quero ter de lidar com ele ou ela. Ora, mas isso é retaliação. E o versículo 18 diz que o papel é buscar ativamente a paz. Não haja com frieza, esperando que seu cônjuge pergunte o que há de errado. Uhum, tá? Então, ele está falando aqui de coisas práticas agora, né? Em primeiro lugar, ele coloca algo que às vezes a gente faz e é negativo, né? Evitar a pessoa. A gente pode evitar até fisicamente, mas a gente às vezes não evita, né, fisicamente, mas pode se desligar emocionalmente. E um casal que está convivendo já há algum tempo percebe logo isso, né? Parece que tem um termo aí que estão usando na internet aí quando você cancelar, né? Quando você cancela uma pessoa, né? Na internet, eu acho que é isso aí, né? Então, esses cancelamentos aí, né, que acontece no virtual, que é o termo que estão usando, né? E esse desligar emocionalmente parece um cancelamento da pessoa, né? Então, não pense, né, que tudo bem, não vou retaliar, mas eu não quero lidar com isso. Eu quero ficar isento disso. Não tem como ficar isento disso, tá? Carlos, você consegue ler para a gente aí? Oi, pastor, consigo sim. Faz favor. Segundo, não basta seguir em frente. Você deve expressar amor com palavras e ações. Isso não significa ser exageradamente gentil com o intuito de envergonhar quem lhe fez mal. O versículo 20 indica que devemos pensar em maneiras de desejar o bem a essa pessoa, de lhe fazer coisas gentis e prestativas, de lhe falar respeitosamente. Uhum. Então, como é importante aqui, né, as palavras, como é importante aqui a motivação, o sentimento com que você faz isso, e não é fácil a gente esconder a ironia, né? Geralmente a ironia ela se denuncia logo. Então, o que Tim Keller está fazendo aqui é nos mostrar que nós não podemos evitar, nós temos que praticar o bem, nós temos que, com palavras e com ações, demonstrar o nosso amor, mas não sermos hipócritas, né? Não sermos irônicos, achando que a nossa gentileza exagerada pode esconder o desejo, o intuito de envergonhar, né? De ser uma forma de retaliação. Mas o versículo 20 indica que nós devemos procurar maneiras realmente claras, maneiras verdadeiras, né? De demonstrar que nós queremos realmente o bem daquele que foi hostil com a gente. Tá? Ângela Zaya, você pode ler aí a reflexão para a gente? Sim, sim. Quando você fica com raiva porque seu cônjuge faz algo que lhe pediu várias vezes que não fizesse, você responde com essa prática? Falem sobre como aplicá-las ao seu casamento. Então, o que o Tim Keller nos leva aqui a pensar e a meditar é o seguinte: quando a gente fica aí, meio de cara virada, né, com o nosso cônjuge, tem respondido com essas práticas aqui, evitado ou então querendo exagerar, né, na nossa gentileza, querendo com isso, né, provocar talvez e lançar mais lenha na fogueira, ou então nós queremos realmente praticar o bem, fazer algo que seja positivo, no sentido de dizer assim, olha, eu te amo,
o que você fez não me fez bem, mas eu lhe perdoo, eu te amo e vamos seguir em frente, mas nós precisamos tratar disso, né, de alguma forma, né? É assim que a gente tem reagido, nós temos conseguido, né, fazer isso nos dias que estamos vivendo, e talvez a gente esteja experimentando muito disso, né, porque estamos passando muito mais tempo juntos e, às vezes, trabalhando e convivendo junto, né? Então, são coisas que se misturam. Geralmente, a gente sempre foi ensinado a fazer o seguinte: olha, não traga o trabalho para casa, deixa o trabalho lá e conviva a vida. Não tem jeito, na pandemia o trabalho está dentro de casa e a casa está dentro de casa, né? E é um teste assim grandioso para nós, né? De como conseguir conviver com essa realidade. Que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Né? Eu ia comentar isso, pastor, que de certa forma a pandemia nos fez a praticar mais essa prática, né? Essa orientação. É verdade. Você está convivendo, você está trabalhando, então os filhos estão tendo aula, então assim, teve que começar a ter essa convivência e praticar isso mesmo, né? Não misturar os momentos difíceis do trabalho com os momentos difíceis em casa, né? É bem por aí mesmo. Vamos ver qual é a oração que ele faz aqui. Dani, lê para a gente aí. Senhor, não permitas que eu me esconda atrás de desculpas que justifiquem a mim mesmo. Como foi ela que começou. Ele, ela que vem até mim. Ajuda-me a ver que quando nosso relacionamento fica tenso, sempre devo dar o primeiro passo. Amém. Então, essa história aí de ficar esperando um pelo outro, né, não dá muito certo, não, né? Se bateu no seu coração, se você sentiu, né, busque dar o primeiro passo com sabedoria, buscando a Deus, a ajuda de Deus, mas tente praticar isso aí. Agora, tudo isso aí é muito correto, muito certo, e faz a gente tremer nas bases, né? Porque geralmente a gente tem muita dificuldade de agir assim. O devocional, ele vai apresentar qual é a solução, qual é o poder para vencer o mal com o bem. E está no Evangelho, está na graça, né? Está no perdão de Deus para nós. Numa das devocionais, dando esse texto, talvez vamos citar agora no final, é o texto de Mateus 18, onde Jesus conta aquela parábola do credor incompassivo, né? Da pessoa que tinha uma dívida grande, o seu Senhor o perdoou, mas ele não perdoou a dívida menor de alguém também, uma dívida inferior, muito inferior à que lhe foi paga. E Jesus contou essa parábola para falar do amor de Deus, que nos perdoa em Cristo Jesus, e mostrar como nas nossas relações, né, nós somos tão injustos ao ponto de não nos lembrarmos do grande perdão que Deus nos concedeu. Mas vamos lá. Ale, você pode ler esses 2 parágrafos aí para a gente? Quando Paulo nos diz para pensar na ira de Deus, versículo 19, ele nos lembra que todo ressentimento e vingança usurpa o papel de Deus como juiz. Contudo, somente Deus está qualificado para julgar. Somos imperfeitos e nós mesmos merecemos julgamento. Somente Deus sabe o suficiente para julgar. Não sabemos tudo sobre o ofensor e não sabemos o que ele ou ela enfrentou e merece. E Jesus tomou sobre si o julgamento de Deus. Cristo morreu por nós quando éramos seus inimigos. Romanos 5, de 6 a 10. O contexto de Romanos é aquele, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? Portanto, inimigos de Deus. Então, quando
Paulo nos diz aqui, né, para pensar na ira de Deus, há dois sentidos, né? Primeiro, pensar na ira que deveria recair sobre nós e caiu sobre Jesus Cristo. Porque quando Jesus morre ali na cruz e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste, né? Ele estava sofrendo e carregando sobre si todo o castigo, toda a ira que nós deveríamos e merecíamos, né? Então, nós precisamos pensar nisso quando nós queremos vencer o mal, porque somente Deus está qualificado para julgar, né? Para castigar, para dar o devido pagamento pelo outro, né? E a gente já sabe que Deus usou de misericórdia para conosco, né? Somente Ele é sábio o suficiente para julgar corretamente. E então nós precisamos pensar seriamente nisso. Portanto, essa frase aqui é muito marcante, né? Não se sente no trono do juízo que pertence a Deus. Não se sente no trono do juízo que pertence a Deus. É quase inevitável, né, que a gente faça julgamentos, pré-julgamentos. Nós estamos sempre fazendo isso. Mas se na hora que nós estivermos fazendo isso, nós pensarmos o seguinte, olha, eu estou fazendo um julgamento, mas o meu julgamento não é justo. Ele não é sábio o suficiente, só Deus é o suficiente. Se a gente amenizar, né, o quão crítico nós somos em relação às pessoas, isso pode nos ajudar, né, a dosar mais as nossas observações em relação aos outros. Então a gente precisa sempre ter em mente isso, né? Não nos assentarmos no trono do juízo que pertence a Deus. Ricardo, lê para a gente esse próximo parágrafo aí. Se devemos amar até mesmo nossos inimigos assim, quanto mais devemos perdoar e amar os nossos cônjuges, especialmente quando estamos com raiva deles. Uhum. É aqui que ele coloca, né, esse estudo no contexto do casamento e nos chama a uma grande responsabilidade. E aí a reflexão que ele nos leva é a seguinte: quando a outra pessoa irritar você, assuma o compromisso de responder com o perdão de Mateus 18, onde tem aquela parábola do credor incompassivo, e o amor de Romanos 12, que é esse texto que nós estamos estudando. E a oração final dele é essa: Senhor, agradeço por me dares tantas verdades que podem enternecer meu coração quando ele se endurece em relação ao meu cônjuge. Ajuda-me a discernir aquelas verdades de que mais necessito e que me transformam e permite, então, que teu Espírito as use para me levar a amar. Então, essa oração é uma oração bem sincera, uma oração de quem reconhece, né, e agradece as verdades, mas que não se julga suficiente para agir em conformidade se não for uma ação do Espírito Santo em aplicar essas verdades na nossa vida para que a gente possa amar assim como ele nos amou. O amor com que Deus nos perdoou em Mateus 18. O custo do perdão. Natália, lê para a gente. O que Deus perdoou a nós é algo que não se pode calcular. E isso tem o poder de acabar com o nosso ressentimento em relação a qualquer outra pessoa. Quando compreendemos o que Ele nos perdoou, somos capazes de perdoar aos outros as dívidas infinitamente menores que eles têm para... Opa! Faltou aqui. Para conosco, né? Pode ler essa. Desculpa. A parábola de Jesus ajuda a nos dar motivação para perdoar, mas também nos ajuda a entender o que é o perdão. Perdoar alguém por uma dívida literal significa que você deve absorvê-la. Se você não...
Se você não perdoar a essa pessoa, ela terá de pagar. Se lhe perdoar, então arcará com o custo da dívida. Aqui ele faz uma análise, né, de que quando é uma dívida monetária, né, de espécie, se você resolver perdoar, você vai acabar absorvendo esse dano, né, essa dívida. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso é que, através dessa ilustração que Jesus nos dá, ele está falando sobre o custo do perdão. Tá? Sobre o custo do perdão. Aí, Rafael, lê para a gente a frase. Isso também vale para situações que não envolvem dívidas monetárias, quando uma pessoa peca contra você. Quem perde algo é você: alegria, reputação, paz de espírito ou alguma oportunidade. Se não perdoa, você ferir a felicidade e a paz dela. Se perdoa, você suporta o que ela fez sem se vingar. Uhum. Então, há um custo também, né? Quando uma pessoa te fere, quando ela te machuca, mas você pode ter essas duas atitudes. Ou você vai ferir a outra, né? Ou vai tirar a felicidade e a paz dela também, ou você vai perdoar e suportar o que essa pessoa fez sem se vingar. Carlos, lê pra gente essa outra frase. Isso será doloroso, é claro, e, portanto, não devemos pensar que o perdão passe uma sensação boa. Perdoar é uma forma de sofrimento. Assim como Cristo levou sobre si nossos pecados sem reclamar, por amor a nós, também nós devemos perdoar uns aos outros. Né? Como muitas vezes é difícil isso, né? A reflexão que essa parábola acrescenta à sua compreensão do perdão. Ou então, o que ela nos faz compreender sobre o verdadeiro perdão, né? Eu acho que essa parábola ela nos ajuda a ver que muitas vezes aquilo que a gente acha que está fazendo para perdoar não tem a ver com o perdão verdadeiro, né? Como você se sai nessa questão do perdão, de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra, de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui. E a oração final é essa: Pai, faze-me pagar com satisfação o preço do perdão, pois tão pequeno ele é, se comparado ao sacrifício de teu filho por mim. Então, só há uma maneira de a gente entender essa forma de perdão quando nós nos lembrarmos do perdão que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Agora, o Tim Keller, ele tem umas expressões e umas frases que penetram, né, e nos constrange, né? Pai, faze-me pagar com satisfação o preço do perdão. Só pela graça de Deus mesmo, né? Só quando o amor de Cristo nos envolve de tal forma que a gente consegue isso. Mas no casamento, quando a gente se lembra, né, de estudos passados, quando nós falamos sobre o compromisso da aliança, né, sobre a aliança que nós fizemos, que não é um contrato, né, é um compromisso de amor, essa coisa começa a esquentar, né, essa coisa começa a se tornar verdadeira, real, e nós desejarmos isso pelo menos. E quando nós desejamos, né, a graça de Deus se derrama realmente sobre as nossas vidas. E a gente consegue, né, sentir essa satisfação, porque o resultado, né, é um resultado maravilhoso, né, de amor, de compreensão, de entendimento, de harmonia, quando esse amor impera nos nossos corações e vai transformando realmente a nossa vida. Tim Keller faz no livro uma ilustração muito interessante. Eu não sabia que existia isso aí. Diz que é um tambor para lapidar pedras preciosas. Você joga dentro desse tambor
parece que ele é esférico, as pedras preciosas, e começa a rodar esse tambor, né? E essas pedras vão se batendo uma na outra ali, e elas vão se lapidando, elas vão se tornando lisas, vão se tornando bonitas, tá? Mas ele fala que nesse tambor não pode só lançar as pedras ali simplesmente. Há uma espécie de unguento, uma fórmula que lança ali dentro também, para que essas pedras simplesmente não se quebrem, né? E não exerça o efeito desejado. Então, ilustração para dizer que esse unguento, essa fórmula que coloca ali, esse produto que coloca ali, é a graça de Deus no casamento, né? Que possibilita que nesse tambor de refinamento, né, que simboliza o nosso casamento, nós possamos nos lapidar, nós possamos nos moldar, mas com o exercício da graça, com a presença da graça em nossas vidas, para que esse amor, né, possa nos unir cada vez mais em Cristo Jesus e um ao outro. Então, queridos, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, e que vem da pena desse servo de Deus, que é o Tim Keller, né, e que nos tem abençoado muito com as suas devocionais, com os seus escritos, né, e com a própria experiência de vida dele com a sua esposa, né. Se alguém quiser, então, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Senão eu passo a bola aí ou para a Dani ou para o Alê, para que a gente possa encerrar, então, esse tempo aqui. Eu vou falar, mas sem antes de encerrar, tá? Deixa para o marido encerrar, deixa a bola. É interessante como esse... Palavra não, né, pastor? Essa paulada você trouxe para a gente, né? Porque a vida do casal é muito interessante. Está me doendo 2 vezes, tá? Paulada, né? Essa é uma brincadeira que a gente faz que até o pastor Cláudio, né? Eu não sei, quem não participou aqui, né? O pastor Cláudio falou, teve uma fala aqui de conflito construtivo. Tem até um livro, ele falou para o Grupo Eulogia, e o pastor Cláudio, ele tinha muito disso. A gente brinca que ele enfiava a faca, dava mas tirava com carinho, né? Ele dava ali a paulada na gente, mas depois... Aqui a gente vê como ele traz essa reflexão aqui agora, né, o Tim Keller, porque eu mesmo já fiz isso algumas vezes com a Telê, no início do casamento principalmente, que não ficava na minha, ficava quieta, em silêncio, né, como que ele chega e fala, tudo bem? Tá ótimo, tá tudo ótimo. Que ela, além de não falar, mas assim, a gente fica feliz porque, olha, eu não fiz nada, eu nem pus lactopurga na comida dele, então estou feliz que eu não retalhei, nem fiz nada, nem deixei queimar arroz, mas também não é, né? Não é para, né? Não é para dar tempo dele vir. E mesmo que ele esteja errado, que já chegou a situações que era ele, eu, independente de quem seja, você tem que tomar ação, né? Então, como não é fácil, né? Principalmente porque é ego, né? Nós somos egoístas, orgulhosos, né? E a gente vai lembrando daqueles outros estudos que nós falamos e como isso fica difícil no compromisso que a gente faz em relação ao casamento. Então, nessa hora, quando vem esses momentos em que a gente tem essa ação do perdão, independente de ser ou não, lembrando daquele estudo que nós fizemos, né? A paixão ali, se for baseado só na paixão que estava lá, por isso que muita gente falou, ok, vai embora, vai para tua casa, né? Chega, não quero isso. E nesse momento a nossa ação é uma ação, uma postura que tem que vir, é um compromisso que nós tivemos aqui, né? Então é muito interessante como ele traz uma reflexão e é um puxãozão de orelha, porque não é algo fácil.
Principalmente eu que, né, desde a minha... Desde a adolescência, algo que não me agrada, eu fico quieta, né? Eu não sou de... Hoje a gente tá né, aqui eu com vou o ficando no Ninja silêncio, Goleador né? Então é Exorcista. algo que até A isso gente para a vai vida apresentar pra 2 vocês. é algo a ser trabalhado, né? A gente tem cada vez mais trabalhado, mas ainda é algo que a gente sabe que precisa melhorar. Eu acho interessante o difícil mesmo é o exercício do não julgar, né, pastor? Você evitar julgar as situações e as pessoas, né? E aqui, e quando você está falando, está no ambiente do casamento, é procurar evitar o julgamento, principalmente o julgamento de ações, né? Para justamente a gente, você não tem que julgar, né? Você tem que justamente entender a situação e tentar colaborar, né? Então acho que é um ponto, é um exercício muito difícil, né? Você parar de julgar, né? Eu lembro muito da cena lá do filme A Cabana, né? Do julgamento da cabana, do filme da cabana, que assim, você não está na posição de julgar, você tem que entender a situação e procurar colaborar, né? É um ponto aí que vai te ajudar a perdoar no final, né? Ou seja, Ricardo, nenhuma das coisas que hoje que o pastor falou está tranquilo, né? Eu não sei, não sei o Carlos e a Ângela que já estão mais tempo aí de casados, né? Mas não sei quanto tempo a Natália tem, mas aqui, o pastor hoje, né, veio com uma lição de casa, uma Não, tarefa que não é fácil. ele preparou bem a gente no último estudo. Natália está em lua de mel ainda com o Rafael. Mais ou menos isso, mas eu acho que uma tendência que a gente tem também, às vezes, é quando a gente não entende direito uma situação, né? Algo que o outro fez, algo que o outro falou. Antes mesmo de entender, a gente já pensa no pior, né? A gente já pensa que foi a pior situação possível, foi o pior erro possível, e às vezes não foi, né? E a gente nem tentou compreender, entender ainda. E eu acho que aí vai ficando mais pesado, não pesado, mas a responsabilidade vai ficando maior, né? Porque relembrando os nossos estudos anteriores, né, sobre isso, né? Deus fez o plano, né? Lembrando do primeiro foi o Alê, né? Que falou, Deus fez o casamento, Deus nos instituiu. Então, depois o Ricardo também falou. Então, toda essa fala que a gente veio falando, olha, chega aqui nesse ponto, olha a responsabilidade que a gente tem dentro disso, né? Do papel e hoje foi muito da parte prática, que é o que a gente sabe que acontece em casa. Né? A gente até brincou, aqui não rolou nenhum rolo de macarrão ainda, né? Mas essa ação diária, né? De não julgar, de tentar entender, né? Como a Natália falou, já foi de propósito, não quero nem saber, nem pensou, não foi nem de forma, nem pensou em mim. Então, é uma ação contínua mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa?